Boa noite, pessoal. Esperar mais um minutinho, a Vivi já deve estar entrando aí e a gente já começa. Boa noite, pessoal, para quem está entrando. Esse é o nosso Voit Convida. A gente já está recebendo a nossa convidada aí, a Vivi. Pedir para o pessoal esperar uns minutinhos só enquanto a gente resolve alguns probleminhas aqui técnicos. Já estamos começando. Boa noite! Oi, Vivi, tudo bem? Deixa eu só arrumar a altura aqui, senão vocês vão ficar me vendo pela metade, eu Tá acho. bom, não tem problema. Porque quando a Pode ficar à gente abre a vontade. tela, ele fica diferente, né? Pode ficar à vontade. Aí. A hora que Tudo bem, tiver Gustavo? tudo ótimo e você? Tudo bem. Eu tô muito ansiosa com essa live, porque é um assunto tão bacana, sabe? Que E eu vou bom. dizer para você, despertou em mim curiosidade de estudar sobre isso. Tô sendo bem Verdade? sincera, bem Bom, sincera. professora, né? Não vou dar spoiler do teu histórico aqui, mas não esperava nada diferente disso, né? Na verdade. Tudo bem, Teu, Gustavo? tudo ótimo e você, obrigado aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todo mundo que já está nos prestigiando aí, né? A gente já tem o pessoal entrando aí aos poucos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez pela Vivi aí por ter aceitado o nosso convite. Para quem nos acompanha frequentemente aí toda segunda-feira, essa é mais uma da nossa série Voite Convida, onde a gente traz pessoas aí referência no ecossistema que a Voit trabalha, né? Que sempre esportes, saúde, inovação, e tudo isso, né? Trazendo conteúdo de relevância, pessoas que a gente admira, né? E que tem muitos admiradores, né? Então eu queria deixar aí sem mais delongas para a Vivi se apresentar aí para quem ainda não conhece. Fala um pouco, Vivi, sobre você aí, teu histórico pessoal, profissional, pro pessoal aí se ambientando. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz pela confiança de querer falar com esse mundo da bicicleta, querer falar com esse mundo de bicicleta, mulher, né? E tudo que envolve esse nosso mundo relacionado ao esporte, principalmente, né? Qualidade de vida. Então, eu sou a Viviane, sou Viviane Mendonça, sou professora, tenho 42 anos, já leciono há 20 anos em escolas públicas, principalmente de Curitiba. Tenho o maior orgulho disso, amo a minha profissão. Eu acho que não seria quem eu sou hoje sem essa visão que a educação me deu de ser humano, de pessoa, de cidadã, e que traz a sala de aula para a gente, né, de ser humana com as pessoas, de entender, de querer ensinar. Talvez venha daí essa vontade de querer ensinar tudo o tempo todo, né, e não ser chata. O tempo todo você quer ensinar as pessoas. E, e quero já, assim, antes de começar, agradecer quem está aqui, dar o meu boa noite, agradecer por nos permitir entrar na casa de vocês, porque é um horário que está todo mundo em casa, com a família, e obrigada por deixar que a gente entre aí para conversar com vocês. Então, essa sou eu, assim, muito voltada para a educação e para a bicicleta, há muitos anos. Não sei se eu já falo um pouco da bicicleta, ou você vai querer. Pode ficar à vontade, eu acho que já dá para a gente fazer um bom gancho aqui. Eu ia só falar um pouco mais, né, Claro. sobre o esporte em si, né? Eu acho que quem tem acompanhado a gente aqui nota que a gente sempre faz ganchos assim, né? De como que
o esporte mudou a vida de determinadas pessoas, né? Porque é isso, né? A gente sempre traz pessoas aqui que no final do dia a gente admira, né? Mas que, por óbvio, essas pessoas têm uma grande conexão com o esporte, né? E aí a gente vê, né, muita gente nas últimas semanas, meses e até nos últimos anos, um crescimento acelerado da bike, né? Que é o tema da nossa discussão aqui hoje. Eu queria que depois desse teu histórico, né, pessoal e profissional, você já entrasse e começasse a nos contar assim, como que veio essa paixão, né? Porque qual que foi a inspiração, o que que aconteceu? Porque as histórias que a gente sempre ouve, sempre tem aquele estalo, né? Aquele trigger que a pessoa fala, cara, é a bike, é o esporte A, B ou C. É Como um que foi para desespero, Vivi? né, Gustavo? É, Aconteceu uma coisa errada, vamos fazer um esporte. exato. Eu sempre fui esportista. Eu não sou de Curitiba, Gustavo, eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Lunardelli, muito pequena. Eu cresci no sítio, Gustavo. Mas nesse sítio eram aproximadamente cento e poucas famílias. E o professor vinha da cidade dar aula lá. E esse professor de educação física, ele incentivava muito a gente a jogar handball. E a gente não tinha quadro, a gente jogava num campo de futebol de terra. Ele levava a bola, riscava no chão e dizia: olha, por mais que a gente não tenha uma quadra, ele dizia: vocês têm que praticar um esporte. Eu andei 20 quilômetros, eu venho aqui toda semana para ensinar vocês isso. Então, desde muito pequena, eu tive incentivo, graças a bons professores, mesmo há muitos anos, e dos meus pais, a fazer algum tipo de esporte. E a bicicleta apareceu na minha vida aos 10 anos de idade, quando um vizinho resolveu se mudar e vender a bicicleta dele, ofereceu para o meu pai. E aí eu implorei: pai, compra a bicicleta usada. E meu pai comprou uma, na época acho que era uma Monarch verde, que eu tinha que dividir com os irmãos, porque era assim, né, Óbvio, Gustavo? Não era uma claro. bicicleta para Para cada um, cada, né? né? Isso era um privilégio. E aí, essa bicicletinha, aos 10 anos, é o que me fez ver como era bom pedalar. Primeiro com as rodinhas, aquele passo a passo, o pai ensinando. E aí, claro, cresci, a bicicleta não deu mais. E aí, aos 15, eu troquei a minha festa de debutante por uma bicicleta com cestinha. Então, eu disse para o meu pai: eu não quero festa, quero nada, eu quero outra bicicleta agora do meu tamanho, né? E ele, então, fez novamente o meu desejo e comprou a Que bicicleta. legal. Mas aí, Gustavo, vem faculdade, vestibular, você começa a trabalhar, e aí esse mundo meio lúdico, assim, digamos, da bicicleta, o que não deveria, acabou ficando para trás, né? Então eu entrei, passei no vestibular, comecei a trabalhar muito, comecei a fazer faculdade à noite, e aí assim, comecei a fumar, fumava muito, deixei de praticar todo e qualquer esporte que você imagina que eu tivesse feito um dia, eu parei com tudo, me alimentava mal, e aí eu engordei quase 30 quilos, sabe? Nossa. Foi um período bem difícil, e eu só fui realmente me reencontrar com a bicicleta aqui em Curitiba em 2004, 2005. Foi quando eu conheci um grupo de bicicleta aqui em Curitiba chamado Bike Sul, que eu acho que foi o primeiro grupo mesmo de Curitiba que fazia grupos de bicicleta. E foi através dele que eu redescobri a bicicleta como uma válvula de escape para a minha saúde mental e a minha saúde física. E que mudou a minha vida completamente. Completamente. Então, o Que esporte legal. muda a vida, sim. Eu emagreci mais de 20 quilos, eu parei de fumar, eu comecei a nadar, eu comecei a correr. E você passa a enxergar o mundo de um outro jeito e talvez priorizar outras coisas, né, Gustavo? Que é Sem importante, dúvida. principalmente para a saúde da gente. Sem Porque dúvida o alguma. esporte, ele muda o corpo, ok, mas primeiro ele muda aqui na gente. É. E Então, quando ele muda aqui, já muda todo o resto, né? Eu sempre uso esse exemplo. Uma das primeiras lives que a gente fez foi com o Guilherme Manocchio, que é um dos triatletas mais conhecidos aqui em Curitiba, né? E ele estava falando, a gente falando sobre essa questão de motivação, né? A gente estava bem no meio da pandemia ainda, né? Aquela dificuldade.
E para quem é atleta mais profissional, você acaba trazendo outras dificuldades, inclusive psicológicas, né? Porque o psicológico ele começa a jogar contra, né, de uma forma mais frequente. E uma das coisas que ele estava falando é que a dificuldade de quem não é profissional é a falta de consistência, né? E aí é um pouco do que você fala, né? Quando você está com a cabeça boa e a cabeça focada naquele objetivo, você vai alcançá-lo, né? Porque é a tua cabeça te levando para aquilo e não simplesmente um corpo bonito ou alguma coisa nesse sentido, Isso, né? isso. E aí, quando a gente fala sobre isso na nossa realidade, né, Vivi, a gente viveu dias estranhos, né? Você, professora, de um outro lado, né, acaba inspirando aí muita gente a praticar o esporte e tal. Como que você viu isso e como que você própria gerenciou isso, né? Porque acaba sendo uma responsabilidade, né, você conseguir se motivar, né, para conseguir motivar os outros, né? Porque isso é uma coisa diretamente proporcional, né? Porque no final do dia, quem te acompanha, acompanha porque julga que é uma motivação para praticar aquele esporte, né? Isso. Ai, Gustavo, no início da pandemia foi muito difícil. Nós ficamos 40 dias sem sair de casa, assim como acho que o Brasil inteiro, né, naqueles primeiros Sim, momentos. E aí todo mundo dizia assim: olha, a gente não pode pedalar, porque se a gente cair e quebrar o braço, você vai parar no hospital, e no hospital não tem vaga. Então, né, virou aquela coisa. Aí eu fiquei pensando assim: como é que a gente vai ficar em casa sem fazer nada? Como é que vai ser isso? Aí, depois de 40 dias, quando o comércio deu aquela primeira abertura, que eu acho que foi final de abril, aí a gente decidiu fazer o primeiro pedal. Gustavo, parecia que a gente estava fugindo de alguém, assim, sabe? Foi uma coisa muito foi estranha. legal, né? É, Ilegal, né? isso, você está praticando alguma coisa errada. Nossa, não posso tirar foto. Ai, se alguém me vê, eu tô pedalando. E aí a gente decidiu que o melhor era pedalar. E depois o mundo inteiro viu que o melhor era pedalar, né, Gustavo? Sem aglomeração, que você tomasse todas aquelas precauções. Então a gente não pedalou mais em grupo. Eventualmente a gente encontra um ou dois amigos, mas aquele grupo que a gente tinha de pedal, nós nunca mais nos reunimos, nunca mais. Que eram 15, 20 pessoas, não fizemos mais isso. Porque quando você motiva para o lado bom, tem que ser também de uma forma inteligente, porque se eu começo a me aglomerar, eu posso também incentivar para esse lado talvez negativo de que não seja legal agora. Eu sei que tem muita gente que Exato. está pedalando em grupo, e aí eu sei que cada um responde pelas suas atitudes, mas no nosso caso aqui em casa, a gente escolheu não fazer isso junto, assim, todo mundo junto, né? E E os meus alunos, quando fala de incentivo, em especial, que você falou, sendo professora, né? Muitos compraram bicicleta. Muitos estavam indo para a escola pedalando, sabe, Que Gustavo? A gente tem um legal. projeto na escola muito bonito, que é o bicicletário. Então, no início era só a minha bicicleta. Hoje, antes da pandemia, eu cheguei a contar mais de 20 bicicletas no nosso bicicletário. Então, é um bom incentivo. É bacana saber que a professora vai de bicicleta, e se a professora vai, eu também posso ir, eu posso tentar. E eles chegavam felizes, professora, estou pedalando. E agora, na pandemia, Gustavo, vários me escreveram, professora, estou pedalando, fui até o Barigui, sabe? Aquelas pequenas conquistas que você vê de um adolescente que é muito, muito saudável, que eu fico muito feliz, Legal. muito mesmo. É uma pena que nem todo mundo possa ter acesso à bicicleta, porque eu tenho certeza que a maioria sairia por aí pedalando agora para se Exato. sentir feliz e livre, sabe? Talvez essa é a palavra, livre, né, Gustavo? Um pouquinho de liberdade. Exatamente. E é até bom esse gancho, né, Vivi? Porque no final do dia, para quem nos acompanha já há mais um tempo, aí sabe que esse é o nosso propósito, né? A Voit veio como principal objetivo democratizar o acesso das pessoas ao produto esportivo. Então, a gente, infelizmente, vive uma realidade, ou viveu uma realidade onde você tinha esportes para certas pessoas, né? E a gente quer quebrar o paradigma de que Isso. determinada pessoa ou determinada classe não pode praticar esporte.
você jogou a bola para mim, né? Eu tive que falar sobre a nossa missão, né? Porque no final das contas, é, esse é o nosso jabá da noite. Isso. Só quero fazer um parênteses aqui. Quem tiver alguma dúvida, quer algum questionamento específico para Isso. Vivi, pode ficar à vontade. Eu já vi que aqui o Luiz pediu um abraço aqui, né, pro time, a galera do pedal da Bike Express da Colônia Vitória do Paraná. Então, Cadê? Ah, Luiz, seu abraço já está dado. Provavelmente era para Vivi, né, mas eu tô é um abraço fazendo nosso. as vezes da casa aqui. O Eduardo É, também está falando de Petrolina ali, né, Gustavo? Um abraço exato, para muito Petrolina. legal, Morro de muito vontade de legal. conhecer Petrolina. Quem sabe E- depois da pandemia, né? exatamente. E aí, como você jogou a bola para mim, eu vou te devolver, né? O Luiz falando que é de Guarapuava. Legal. Abraço, Legal, um Luiz. abraço pro Amo pessoal de Guarapuava. Guarapuava aí. Amo. Oi, É, Valha. ó, e a gente vai ter vários abraços para dar, então daqui a pouco a gente manda um abraço ao Brasil inteiro acompanhando aí, Minas Gerais, Tocantins. Muito legal, hein, gente? Obrigado aí pela divisão do tempo de vocês e pelo prestígio aí. Então, Vivi, a Ciclista é gente tudo gente estava. boa, Gustavo. Exatamente. É por isso que vocês estão aqui, né? A gente só se envolve com gente do bem, né? É, a gente falou sobre a questão de democratizar o esporte, né? De ter uma plataforma que tem essa missão, né? Que pode fazer com que as pessoas tenham acesso. Só quando a gente fala de acesso e democratização, etc., a gente vive num mundo que está em constante evolução, né, Vivi? E a gente se espanta quando a gente encontra discussões ou até mesmo situações de determinados preconceitos com relação ao mundo esportivo, que quando a gente pensa, né, 2020, saindo de uma pandemia, na nossa cabeça isso ainda não deveria ter espaço, né? Mas ainda tem. Como que é para você, né, ser aí praticamente uma embaixadora do ciclismo aí, né, numa cidade como Curitiba? E como que você vê o papel da mulher com relação a isso, né? No final do dia a gente está fazendo essa série agora em outubro, em decorrência do Outubro Rosa. A gente sabe que essa é uma ação mínima que a gente pode fazer, mas que sem dúvida alguma, quando a gente fomenta a bike, fomenta o esporte, a gente está fazendo com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, reflita no seu bem-estar de uma forma geral, né? Obviamente, você, como um ícone aí para esse público, você tem também essa responsabilidade de fomentar isso e puxar. Como que é hoje? Como que já foi a mulher no ciclismo? Uhum. Muito boa pergunta. Muito, muito inteligente, Gustavo. Bom, primeiro, embaixadora da Bike Curitiba, eu já tô aqui inflada, né? Tô me achando aqui. Obrigada, Gustavo. Imagina, a gente tem tantas outras mulheres e é um reflexo, claro, de muito trabalho, né? Que eu prezo por isso. Hoje, por exemplo, passei a tarde inteira gravando, editando, dá trabalho, mas sabe a professora que fala assim, nossa, meus alunos vão amar isso? É o que eu sinto quando eu termino o conteúdo, sabe? Tipo, isso aqui vai ajudar alguém. Porque quando você alfabetiza alguém, Gustavo, e a pessoa consegue escrever o nome dela, você quase chora em cima do aluno, porque você vê o esforço que ele fez para segurar o lápis, para desenhar a primeira letra, e de repente ele está escrevendo o nome. Então, quando eu termino um conteúdo, eu penso igual, assim, nossa, vai ajudar alguém. E principalmente vai ajudar uma mulher. E essa tua pergunta é muito, muito importante no sentido de entender o que a bicicleta vem fazendo pelas mulheres nos últimos anos. Obviamente que não é só a bicicleta, a gente poderia falar de tantos outros esportes que Claro. mudou a vida de dezenas e centenas de mulheres no Brasil, como futebol, como vôlei e tantos outros. Mas é que a menina dos olhos agora é a bicicleta. Tá todo mundo
olhando para ela, né, Gustavo? E principalmente as mulheres. Então, a gente não tem números, Gustavo. Eu não tenho números para te dizer hoje, até porque não existe essa pesquisa no Brasil. O Uhum. que nós temos hoje é uma pesquisa em São Paulo, uma outra em Belo Horizonte, que mostra um pouco o perfil do ciclista brasileiro. Mas a gente Uhum. não tem um estudo definitivo sobre número de ciclistas, número de mulheres que pedalam. Mas o que eu sinto nos últimos 3 anos, pelo menos, é um fenômeno de mulheres pedalando no Brasil, um fenômeno de mulheres procurando uma bicicleta, seja ela para fazer o trajeto para o trabalho, seja uma bicicleta para carregar o seu filho, seja a bicicleta como lazer, que é o que eu também uso, ou seja mesmo evoluindo no esporte e se transformando numa grande atleta, como a gente também tem percebido. E por que eu chamo de fenômeno? Porque você tem no histórico do brasileiro que a criança, que a bike é para quando você é criança. Depois que Exato. você cresce, por que eu vou querer uma bicicleta? Eu quero um carro, Com né? carro, né? Porque Óbvio. é a política do carro, é o status, e enfim, todo um histórico cultural que a gente tem de que o carro é muito mais importante. Hoje, no século XXI, pessoas jovens como você têm plena consciência de que o carro não é mais isso, ou que não é só o carro, e que a gente tem Uhum. outras oportunidades de mobilidade pela cidade. E claro que junto com a coisa do carro, da segurança, por ser mulher, o esporte nunca foi feminino, né? Se você olhar as grandes competições no mundo, elas não são femininas. O Tour de France, o Giro da Itália, a Volta da Espanha, todas elas são competições muito nítidas, criadas por homens e para homens. E eu não estou julgando, é só uma só identificando o que realmente é É na a prática. constatação, na Isso, verdade, essa é a né? palavra, uma constatação que eu não consegui lembrar. Uma constatação de que de fato é muito masculino. E a bicicleta, de repente, você tem mulheres pedalando de saia, de salto alto. Isso na Europa é muito comum as mulheres fazerem trajetos nesse formato. Mas agora é a brasileira que está enxergando que ela pode ir até a padaria de bicicleta. Claro que a gente não está na Europa, claro que aí a gente vai falar de infraestrutura, claro que a gente vai ter que falar de política e de tantos outros perigos que envolvem uma mulher pedalando numa grande cidade. Mas a gente também pode falar de mudar a tua cabeça, de olhar que se eu moro num bairro um pouco mais calmo, eu posso ir até a padaria de bicicleta. Eu não preciso fazer 30 quilômetros todo dia, sabe, Gustavo? Às vezes eu fico pensando, poxa, até a padaria eu consigo de bicicleta. Porque, Gustavo, uma sociedade que pega o carro, eu sempre repito isso, que pega o carro para ir até a padaria em 2 quadras, não é uma sociedade saudável, é uma sociedade doente que precisa rever realmente o que é prioridade, o que é qualidade de vida. E talvez a mulher seja ela seja a pessoa que possa entender isso, já que é a dona de casa que vai, que busca, que vai ao mercado, que busca o filho na escola e que faz muitos trajetos durante o dia, né? Existe um estudo, Gustavo, que diz assim, ó, o homem, ele faz o percurso trabalho, casa, jogar o futebol. A mulher não, ela sai do trabalho, ela passa no mercado, ela passa na farmácia, ela passa na escola, ela passa na mãe, depois ela vai para casa. E Uhum. a mulher acaba fazendo muito mais voltas do que os homens. E claro que, consequentemente, ela fica mais exposta ao trânsito. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que as mulheres não usam bicicleta na cidade. Porque ela não tem essa segurança de conseguir ou continuar fazendo toda essa logística que ela já faz. Uhum. Eu acho que todos esses problemas, talvez culturais e falta de infraestrutura, sejam um dos principais motivos que acabe fazendo com que a mulher ainda se afaste da bicicleta. Talvez de outros esportes também, né, Gustavo? Mas Sim. é que parece que é um discurso muito feminista, mas ao mesmo tempo é um discurso muito do século XXI, muitas tarefas, as mulheres ainda são as pessoas que mais fazem as duplas jornadas de trabalho. Então, eu acho que tudo isso influencia em todos esses anos, e eu diria até séculos, em que a mulher tenha sido, não é, talvez não proibida, mas não tenha sido permitida
fazer algumas coisas. Não, acho que Você é não, um é exatamente pouco isso. disso, sabe? Não faz muito sentido, na verdade, Vivi, e o que a gente tem visto mundialmente é um pouco isso, que é uma questão muito mais estrutural do que simplesmente feminismo ou não, né? Quando você começa a discutir a questão de igualdade, de acesso a um esporte, de salário, de competições que existem, como você falou, são vários aspectos que você precisa começar a trazer para a mesa, porque se você não fala, Isso, fica esquecido, entendeu? isso mesmo, Gustavo, isso E mesmo. assim, quando a gente traz esse tema para o debate, é porque é isso. Se você não fala, todo mundo pensa que está tudo certo, e não está, na verdade, Isso, né? isso. Quando uma sociedade como a nossa precisa de vários ajustes estruturais, que são esses ajustes que a gente está falando, a gente precisa falar para que aquelas pessoas que ainda têm o pensamento que a gente falou no início, né, de que não pode fazer esse esporte, não pode aquele outro, como que vai andar de bicicleta, como que ela vai lá no meio do mato, lá, se acontecer alguma coisa. Isso. Eu tenho certeza absoluta que você deve ter ouvido alguma coisa assim quando Eu tô começou, rindo porque eu tô super me identificando. né? Só que o que a gente fala é que nós, empreendedores, agora, dessa era, vamos falar assim, é nossa responsabilidade esse tipo de coisa. Você não pode começar um negócio como a gente em 2020 e não tocar em temas como esse. Isso Falar mesmo. sobre impacto socioambiental são coisas que tá fora de discussão não falar. Quem não fala vai acabar ficando de fora de tudo. Isso. Porque você precisa olhar a diversidade, inclusão, impacto na sociedade como um todo, porque foi o que você falou. Não adianta nada a gente aqui fomentar o ciclismo do lado da Vivi e a gente do lado da Voit conseguir vender aí produtos usados para todo mundo que quer fazer, se a rua não está preparada, né? Isso. Se você vai sair para uma estrada de interior, aí tem vários problemas. Então, a gente precisa discutir esses assuntos como sociedade. Eu acho que o ciclismo tem uma beleza que consegue se posicionar de uma forma muito forte como grupo. Só Isso. que o que eu sinto do lado sociedade é que, via de regra, essas mobilizações elas acontecem quando acontece algo ruim, né? Alguém foi atropelado, alguém Isso. morreu, alguém não respeitou a ciclofaixa, alguém não respeitou o grupo de ciclistas que estava ali, alguma coisa nesse sentido. E quando eu falo algo assim, é que eu sinto que é nossa responsabilidade trazer esse tema antes que aconteça, né? E aí quando a gente começa a fazer o paralelo de a sociedade que a gente está hoje e o futuro que a gente precisa vislumbrar, né? Porque assim muita coisa aconteceu, né? A gente tem sentido do lado do nosso negócio. Tem algumas estatísticas importantes compartilhar aqui com quem está assistindo. A ASICS fez um estudo globalmente em todos os países onde a ASICS opera, e o Brasil é o país onde as pessoas mais querem praticar o esporte pós-pandemia. Aí você junta Bacana esse isso, dado. não, é super interessante. E aí você junta isso com uma outra informação que, para mim, a primeira vez que eu me deparei com ela, eu me surpreendi, que o Brasil tem 100 milhões de brasileiros de 15 a 65 anos que não praticam nenhum tipo de esporte, nenhuma atividade física. 100 milhões. Assim, é absurdo a quantidade de pessoas que não fazem nenhuma atividade física. Aí o terceiro paralelo que a gente faz comprovadamente, as pessoas que mais sofreram em decorrência da Covid-19 eram pessoas que não tinham hábitos saudáveis, né? Então se junta três coisas que são informações dispersas. Quando você junta essas três coisas, a gente chega a só uma conclusão. As pessoas precisam praticar mais esporte, né? Na tua visão, qual que é o desafio hoje? E aí vamos fazer um zoom aí no mundo da bike, né?
Sim. para que nesse novo normal que a gente vai viver em algum momento, né, e não sabe bem certo quando, Quando qual que é a tua visão desse paralelo, né? Aonde a gente estava, a gente interrompeu um pouco, e o que que vai acontecer agora? O que que já mudou na tua visão, na tua percepção, né? O que que vai mudar e como você está vendo as pessoas se ajustando? E aí, gente, fiquem à vontade de novo para pôr dúvidas aqui e contribuir nessa discussão, tá? tem alguns comentários aqui, depois a gente pode. Boa, boa. Você que depois você, por favor, que é Tá o bom. anfitrião, se quiser. Senão eu vou aqui, ó, eu fico só aqui, ó. Não, vamos lá. Gustavo, bom, claro que a bike foi um fenômeno agora. Sabe que eu pedalo há 15 anos e lá no começo, Gustavo, eu tinha vergonha de dizer que eu pedalava. Pegando um gancho lá nos teus comentários que você disse, né? Você vai lá para o meio do mato, né? Uhum, E onde eu trabalhava na escola, eu raramente dizia que eu era ciclista, ou que eu pedalava, porque era muito incomum. uhum. E hoje, quando eu olho, poxa, tanta gente pedalando, inclusive amigos meus que eu achava que nunca iam subir numa bicicleta, eu penso que lindo, que movimento que está acontecendo no Brasil. Lindo, é um movimento, para mim é um fenômeno, de verdade. Olhando tudo que eu já vi da bicicleta, tudo que eu já li, tudo que eu já conheci de cima de uma bicicleta aqui ou em outro país, é um movimento muito bonito. Quase que inacreditável, eu diria, no Brasil, onde a cultura do carro é muito forte, né, Gustavo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas dúvidas, receios e medos. Primeiro, porque as cidades não estão preparadas para isso. A gente não tem nenhuma infraestrutura. Curitiba, nós temos hoje 200 quilômetros de ciclovias, talvez 205, com pouca perspectiva de aumento para os próximos anos, pouquíssimas perspectivas em se tratando de política. Aí a gente tem São Paulo com um número um pouco maior, porque a cidade também é maior, mas tudo que foi conquistado em São Paulo foi à custa de muita briga e muita luta, porque a nossa administração pública não tem essa visão de infraestrutura tendo a bicicleta como mais um motivo de mobilidade urbana sustentável, Gustavo, infelizmente. A bicicleta sempre é um incômodo, atrapalha o trânsito, eu não vou fechar essa rua porque o ciclista vai passar aqui, não vai comprar no meu comércio, sabe? É sempre a bicicleta como um empecilho, como um gerador de confusão, de atrito, de que o trânsito vai ficar lento, e não uma visão onde a política vai resolver vários problemas na cidade, vários problemas urbanos que a gente vive hoje, principalmente no Brasil, nas grandes cidades. Então, o meu medo é que muita gente na rua também tenha mais acidentes, isso é uma probabilidade muito grande, porque você Sem tem mais dúvida. ciclistas, mas, ao mesmo tempo, Gustavo, quando você tem mais ciclistas, o ciclista que está ali é o cara que é motorista. Então, agora, ele está vendo do outro lado. É porque Exato. eu fico otimista, assim, achando que, poxa, o cara que está pedalando, ele também é o cara que está no Uber, ele é o taxista, ele é o que dirige o caminhão. Então, agora ele está do outro lado vendo como um ciclista se comporta e como ele Uhum. pode se comportar no trânsito. Eu não sei se vai ser assim, porque a infraestrutura ainda é muito aquém do que a gente poderia ter para fugir dessas estatísticas. Uhum. Mas é o meu otimismo que me faz acreditar que mais gente nas ruas, que isso mais tarde se transforme num movimento muito maior e mais consciente. E aí o meu medo, quando eu digo medo, Gustavo, é porque você tem hoje índices alarmantes de acidentes no Brasil, é o que mais mata no nosso país, é um dos índices, né, que mais mata, dos motivos que mais mata no Brasil. E se você vê que o carro continua matando, aí você olha, então será que com a bicicleta vai ser a mesma coisa? A gente nunca vai evoluir, porque com o carro a gente não evolui, né, Gustavo? Eu ouço É, reportagens que eu via quando era criança, é e aí sempre você continua igual. ouvindo que as pessoas estão morrendo no trânsito, e principalmente os mais jovens, que é É. o mais triste. Então, sim, eu gostaria que esses 100 milhões pudessem praticar esporte.
e que desses 100 milhões, uma boa parcela pudesse pedalar, pudesse ter bicicletas compartilhadas nas cidades, que fosse um valor acessível, onde todo mundo pudesse fazer alguns trechos de bicicleta. Como eu queria que as cidades fossem realmente inteligentes no Brasil, como várias cidades da Europa. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer tão É, cedo. A gente... mas a boa notícia com relação a isso, Vivi, eu estava ouvindo um podcast esses dias com o fundador da Tembici, né, que são essas plataformas de bicicleta compartilhada, e ele estava falando que sim, né, há poucos anos atrás você tinha um grande ceticismo das cidades como um todo sobre o tema, né, então ninguém queria investir muito dinheiro nisso porque não sabia a usabilidade. E o que esses caras focam é muito no que eles chamam da última milha, né? Que é você conseguir integrar a bicicleta com outros modais, né? Isso. E aí, de novo, a gente, assim, embora tenha um lado positivo, que é esse upside de que sim, tem gente investindo, está crescendo e tal, a gente tem o outro lado que é um pouco mais estrutural, que a gente viu com a própria Yellow, com as bicicletas, né? Então, assim, ideia super bacana, de uma hora para outra cresceu, um monte de gente usou, desapareceu. E aí a gente começa a entrar na história, inclusive, do custo Brasil, né? Porque, assim, o quão caro é operar aqui no Brasil, né? E aí a gente fala assim, operar tudo, né? Cara, você quer ser ciclista? É caro, né? Você precisa comprar seus equipamentos, comprar sua bicicleta, você precisa investir, é caro. Assim, a gente, né, como empreendedor, como influenciadora, professora, pode fazer com relação a isso, né? Porque do nosso lado, o que a gente entendeu cara, é caro. O que a gente pode tentar fazer é fazer uma plataforma onde as pessoas tenham acesso a produtos usados e aí assim eles conseguem entrar no esporte de uma Isso. maneira relativamente mais barata e, consequentemente, pratiquem esporte, se apaixonem e comecem a investir de uma forma um pouco mais estruturada. Quando a gente vê assim movimentos como o seu, né, de grupos, qual que é a tua percepção assim da bike como esporte e como instrumento de mudança estrutural em termos da logística, né? Porque quando a gente fala isso, é assim, a gente está inspirando alguém para melhorar o trânsito como um todo, mas ela precisa erguer uma bandeira, né? É. Qual que é a tua percepção com relação a essa aceitabilidade, né? Porque às vezes as pessoas não querem isso também, né? Ela quer Não, o benefício, ela quer o bônus, mas não quer o ônus não de quer o brigar por ônus. É. aquilo, né? Olha, Gustavo, às vezes eu me sinto como se eu estivesse queimando o sutiã de novo, porque é quase isso, às vezes, em alguns debates ou embates ou em alguns grupos que a gente fala sobre isso, né? Olha, eu acredito muito na política local, sabe, Gustavo? É aquela política assim, poxa, eu não vou mudar o Brasil, eu não vou mudar o mundo, mas eu posso, por exemplo, fazer um trabalho nas minhas redes sociais e falar com 10 pessoas. Já está tudo certo para mim. Eu posso fazer um trabalho na minha escola, onde, aliás, eu tenho um trabalho na minha escola desde 2015, que se chama Educação no Trânsito, e no final desse projeto, a gente trabalha todo ano. Eu sempre digo para os meus alunos, porque o aluno do terceiro ano do ensino médio, Gustavo, ele já está com 17, quase 18 anos. Tá com o pé na Principalmente os meninos, faculdade, com o pé quer na sair fazer faculdade e um no coisa. acelerador, né? Porque os meninos, principalmente, eles querem a moto e eles querem o carro. São duas coisas que eu sempre pergunto e que eles me respondem. Ah, já quero uma moto para ir para a faculdade, para ir trabalhar. A bicicleta nunca está nos planos. Nunca. Raramente você ouve alguém falar que vai comprar uma bicicleta. Não existe. Então eu sempre digo para eles que eu não quero que eles saiam dali ciclistas, mas eu quero que eles saiam dali bons cidadãos, Gustavo, que eles possam comprar a moto deles e que eles saibam parar na faixa para o pedestre, que eles possam comprar o carro deles e que eles possam parar para uma criança, para um idoso,
para um deficiente físico, visual. É isso que eu quero deles, é ser um ser humano melhor. Porque são essas pequenas políticas que você vai plantando sementes. Porque tudo que é cultural é muito difícil de você tirar da pessoa. Eu acho que, aliás, a cultura é uma das coisas mais difíceis de você quebrar, porque vai passando, tendo como certo, e aí aquilo tá certo, como você disse, mas não é. Então, levantar bandeiras é muito difícil. Mas, às vezes, você pode falar de uma forma que você contagie o outro, de uma forma mais humana, que Sem você dúvida. mostre para ele que eu não sou aquela ciclista que quer que todo mundo seja ciclista, mas eu sou a ciclista que não quer morrer no trânsito. Eu sou a ciclista que não quero ser atingida pelas costas porque o cara bebeu ou está no celular, por exemplo. Então, que ele seja um aluno meu que saia dali entendendo que não é essa postura e que ele precisa ter outras atitudes no trânsito. Eu não sei se isso dá certo. Eu não tenho estatística, eu não consigo provar. Mas a minha parte eu estou fazendo, como bandeira como da educação, do trânsito, do cicloativismo, seja ela qual for, porque às vezes eu nem dou o nome do cicloativismo, porque de repente quando você usa essa palavra, as pessoas já te olham assim, ó. Você é Já acho que é cicloativista? radical, né? É. Você é cicloativista? Aí eu não sei se eu respondo sim ou não, às vezes. Não Depende sei para se quem esse vai responder, né? depende, Sim, para você acho que não. para você não. Então, eu não sei se é ser cicloativista. Eu sei que é o que eu não quero passar e nem que as pessoas passem. Eu não quero ser uma estatística. Eu não quero que um aluno meu seja uma estatística. E eu também não quero demonizar o carro. Eu não quero ser a cicloativista que tem que demonizar o carro, que os carros não podem existir, que você não pode usar o carro. Não é nada disso. A gente está na globalização. Se você não quer usar o carro, então você não pode pegar um avião e viajar. Então você não pode usar um celular, meu amigo, se você realmente é contra tudo isso. A Sim, gente precisa sim tentar entender como é que a gente pode deixar a cidade menos violenta. O que eu posso fazer como ser humano? No meu condomínio, no meu prédio, na minha rua, nas reuniões de bairro, nas reuniões de condomínio. E aquilo que você disse, Gustavo, é muito verdade, né? Eu quero só o bônus. Eu nunca quero o ônus por nada. E se a gente não assumir as nossas funções, seja como ciclista, cidadão, política, em todas as ações que a gente pode ajudar a viver melhor no coletivo, as mudanças não vão acontecer. Não vão exato. acontecer, infelizmente. E é isso, é em tudo, é em relação ao meio ambiente, é em relação ao nosso trabalho, é em relação à nossa cidade, aí a gente parte para Brasil, para mundo, e a gente começa a enxergar tudo o que está acontecendo aí e como é que eu posso fazer para melhorar aqui, nesse momento. Sem dúvida. Sem dúvida. Não, é exatamente isso, que é exatamente o que a Denise falou aqui, né? Que é plantar uma sementinha. Você vai fazer a tua parte, né? E o mundo provavelmente vai ficar feliz com você fazendo a sua parte, né? Aí a Jane aí te dando parabéns, tá adorando, amiga. Janeiro, Denise. Um salve aí pro Vinícius também, Cerchiari. Salve, Vinícius. Fala, Vinícius. A A Grace também. Grace, que a gente vê ainda retirar espaços de ciclistas em função de interesses comerciais. Aqui na minha cidade, eles modificaram o trânsito sem considerar os ciclistas, que é o ponto que você falou, né? É uma briga comercial entre os comerciantes que acham que porque não vai ter estacionamento, você não vai poder botar uma ciclofaixa ali, né? Como se eu não fosse consumidora, né, Gustavo? Só porque eu tô E numa bicicleta, eu não como, eu não bebo, eu não durmo, eu não visto. É meio. É difícil entender o raciocínio. É É, muito difícil. a própria Ferdi aqui, Moreira 16, fala, na verdade não temos respeito do povo com relação ao ciclista e tudo no geral, né? Que é um pouco do que a gente até deu o exemplo da Yellow ali, né? Não é que o modelo era errado, ele provavelmente era um modelo errado para o Brasil, né? Ou para o Para o Brasil Brasil. que a gente vive hoje, né? Até esqueci de comentar isso, né? Acabei me empolgando aqui, mas eu usei muito a Yellow, sabe? Aqui, Gustavo, não sei você, mas eu usei muito, gostei. E fiquei muito triste quando não deu certo o projeto, sabe? É, Uma pena mesmo, assim, e, o, muito, e o porque ponto.
E o ponto, Vivi, que a gente sempre fala é que assim é uma pena e acaba afastando os próximos, né? Porque você tinha um modelo que ele tinha tudo para ser ganha-ganha, ganha para a cidade, ganha para a população, etc. E aí quando você vê que, assim, a minha frustração, como você falou, né? Eu estou em Curitiba também. Eu tinha certeza absoluta que ia funcionar de uma forma redondíssima aqui em Curitiba. Eu Porque também. se você pensa na nossa estrutura modal aqui, né, de ônibus, estações tubo e tal, faria todo sentido, né? Assim como em algumas cidades que tem estação de metrô, etc., você conseguia muito facilmente integrar junto com os outros de uma forma simples, sem aquela fricção de ter que achar a estação, etc, etc. Infelizmente não funcionou, né? Mas assim, o que eu falo, Vivi, com relação a esse ponto que você falou até, né, sobre essa parte de ativismo, é uma discussão que a gente sempre tem aqui dentro da Voit, que assim, a gente precisa se posicionar nos dias de hoje. Precisa. Porque o consumidor, ele não tolera mais você não se posicionar. Ele quer saber qual que é a tua opinião, você como Isso. companhia. O que fatalmente vai acontecer? Você nunca vai agradar todo mundo. Então você vai ter um percentual da tua população consumidora que vai estar de acordo com aquilo e um outro percentual que infelizmente não. O que a gente tem sofrido muito aqui no Brasil, e aí com exemplos de outras empresas, é essa teoria de que se você não está de acordo comigo, você está completamente errado. Você precisa ser cancelado, né, para usar a gíria da moda. Isso. Esse é o problema, né? A gente esqueceu de respeitar a opinião dos outros, né? Isso. Se você quer ser cicloativista porque você considera isso importante, você considera isso importante para os teus alunos, para a tua família, é teu direito de lutar com relação a isso. Se eu quero andar só de carro, o problema é meu. Eu vou Isso andar é de carro, eu não vou me importar, entendeu? Só que o que falta é isso, né? É a questão de respeitarmos mais a opinião uns dos o outros, né? posicionamento. Isso. E é bem isso. E eu fico olhando assim, né? Porque, poxa, se eu tenho uma causa que eu acredito, os ambientalistas também têm. As mães têm porque precisa da escola, o outro. Então, cada um tem a sua causa e acredita em alguma coisa, né? E não é porque você é melhor ou pior, ou tá certo ou tá errado, mas a gente tem que sempre lembrar que se essa causa é para fazer bem para as pessoas, por que não? Por que não acreditar? Por que não achar bacana que alguém está pensando nisso, está pensando em um jeito de resolver esse problema? A gente tem que ver com esses olhos, né? Poxa, o Gustavo está fazendo esse movimento. Olha o problemão que ele vai resolver com a plataforma, gente. É isso que a gente tem que olhar e não fazer críticas. Porque você começa a entender e querer entender por que, que esses movimentos surgem, por que, que essas bandeiras são levantadas, porque tem motivos. Talvez Exato. no começo é por poucas pessoas, mas aí mais pessoas acreditam e mais pessoas acreditam e a onda aumenta, que é essa a ideia, né? Exatamente. Mas se posicionar, às vezes, não é uma tarefa fácil. Então, eu tenho me posicionado online, digamos, porque o meu trabalho, eu não junto 50 ciclistas e vou pedalar pelada, como existe. Existe em São Paulo a pedalada pelada, que é um movimento de cicloativismo. Eu acho o máximo. E eu admiro, eu nunca sairia pelada. Eu vivi, mas nem por isso eu faço críticas. Eu acho que é Sim, um outro tipo de bandeira em relação ao cicloativismo. E ok, o meu movimento é online. Tudo que eu faço, eu posto. Eu lembro que eu sou cicloativista. Eu lembro que você tem que ter regras no trânsito. Eu sempre faço questão de lembrar quem está aqui de que existe regra para mim, que sou ciclista, e para você, que é motorista, para que todos convivam em harmonia no trânsito. Mas aí o cicloativista mesmo, ele acha que eu não sou cicloativista. É muito engraçado isso. é isso, né? E vocês Porque eu lutam a não tô favor da mesma lá. causa, né? Que isso é o mais Exatamente. bizarro, porque
Vocês não estão um de cada lado da moeda, vocês não estão da mesma coisa. É muito interessante isso quando eu falo, sou cicloativista. Ah, é? Mas que movimento? Não, movimento nenhum. Meu movimento é a bicicleta. Meu movimento é falar da bicicleta e tá tudo certo se é virtual, se é físico. Até porque o físico hoje já tá mais difícil, então tem que ser virtual, né? E eu acho que é Exatamente. isso, né, Gustavo? E esse respeito, né, pelas. E hoje, Gustavo, eu acho que daqui para frente, quem não acreditar nessas bandeiras, no coletivo, na forma de querer melhorar o seu espaço, a sua convivência, o lugar que você está, vai ter muitos problemas, tanto de convivência, quanto na política, quanto em outros espaços da sociedade. Eu acho que a Exatamente. gente vai sair disso muito diferente, de Sem tudo dúvida isso que está alguma. acontecendo com a gente, muito diferente. Sem dúvida alguma. Eu espero que a gente evolua muito como ser humano, eu espero. No trânsito eu ainda não vi. Um dia, quem sabe, né, Vivi? É, Ó, deixa eu só acompanhar aqui. Bom, a Denise falou que é isso aí, tudo pela bici, cada um da sua maneira. A Rose comentando, né, que na Europa o ciclista é respeitado e valorizado. Chega a espantar o número de ciclistas, é impressionante mesmo, né? Principalmente em Holanda, alguns países mais ali isso. desenvolvidos com relação a isso, né? E aí de Márcia aqui fala, Vivi, você é o máximo na minha cidade. Se eu puder ir de bike em todos os lugares, eu prefiro. Pedalar é viver. Um beijo. Show de bola, gente. Adoramos as interações aí. A gente está indo para a reta final agora. Quem ainda tiver alguma pergunta pode colocar Por aqui. favor. E sempre relembrando, seguir a gente aqui no Instagram, a Voit e a Vivi aqui, as arrobas estão aqui em cima, então é só seguir aqui para quem ainda não segue. Para quem tem nos acompanhado, eu tenho falado, nas próximas semanas, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nós vamos ter várias campanhas entrando, uma mudança substancial na nossa tecnologia e a gente vai trazer uma novidade que estava todo mundo esperando. Então, entre no nosso site, faça seu cadastro e seja um dos primeiros a receber a nossa nova tecnologia, em parceria com várias pessoas aí bastante relevantes aí dos segmentos esportivos. Vivi, para a gente ir para o final, a gente faz um ping-pong agora, que em teoria é meio que um bate-bola mais Que rápido, né? medo. É, E a grande pergunta que a gente sempre começa, né? Quem que te inspirou no esporte? Poxa vida. Nunca me fizeram essa pergunta. Eu não sou, você sabe que eu não sou o esporte de, né, de fazer Sim, provas, essas sim. coisas, né? Então, todas as mulheres que eu leio sobre elas, mas a Vivi Faveri é uma esportista maravilhosa da Cannondale que eu respeito muito, a Tânia, enfim, eu falaria, né, até o próprio Avancini, que hoje é uma inspiração para todo mundo no Brasil, né? Mas eu acho que, em geral, assim, são as mulheres como a Renata Falzoni, que uma grande cicloativista brasileira, que você começa a pedalar, você começa a ouvir esses nomes, né, Gustavo? Que daí você vai tentando entender quem era. Só que tem uma coisa, eu sei que é ping-pong, mas eu só vou me alongar aqui. Há Não tem 15 anos problema. atrás você não tinha rede social, então você não conseguia ver quem estava no Brasil pedalando. Então eu achava que era só eu aqui, na verdade já tinha uma multidão pedalando, né? E hoje você consegue falar com essas mulheres. Mulheres que fazem cicloviagens pela América do Sul, como a Julie Irata, como a Suzy, que é professora aposentada e já fez todo o Brasil de bicicleta, sabe? Então você começa a conhecer essas mulheres, você fala, meu Deus, onde elas estavam, que elas são maravilhosas. Então, eu acho que eu não tenho um nome assim, eu tenho um conjunto de mulheres e pessoas que me inspiraram ao longo destes anos. Show de bola. Resposta super válida, inclusive deu vários insights aí para quem quer seguir novas ciclistas. Uma ferramenta, é que essa vai ser muito clichê, mas uma Ah, ferramenta essencial para o teu dia a dia. a bicicleta, se for pensar Eu não do que a gente esperava está outra falando, resposta. né? A bicicleta. E maybe o celular. Exato. Algum livro, alguma.
algum conteúdo que te inspira para ser o que você é hoje? Os livros de história que eu vivo lendo. Não vivo sem livro de história e de geografia, de geopolítica, na verdade, não de geografia, né? Porque a gente fala geografia, parece que você está lendo um livro didático todo dia, não é, né? Eu leio muito sobre geopolítica, muito sobre história do Brasil. Eu sou apaixonada pela história do Brasil. E eu estou lendo um livro agora sobre a escravidão. Então, há poucos anos que as bibliotecas públicas, tanto de Portugal como do Brasil, foram abertas para os pesquisadores, sabe, Gustavo? Então, a gente está tendo agora um volume grande de historiadores mais jovens, até mesmo os mais clássicos, mas que estão trazendo muita coisa, desmistificando a história do Brasil, aquilo tudo que foi contado para a gente, quase que boa parte era até uma mentira. Então, eu, por incrível que pareça, eu não fico lendo livros de bicicleta, mas sim de muita história, porque a história traz a tecnologia, que tem a ver com a tecnologia e a evolução da bicicleta, obviamente, né? Então, esse mundo me fascina muito da história e da geopolítica. Muito. Show de bola. Como um dia eu quero ouvir um pouco, porque eu adorava essas matérias de história do Brasil quando provavelmente estava sentado na cadeira dos seus alunos ali. E a última é assim, eu acho que você já é uma inspiração para muita gente, né? Mas algum aprendizado que você teve ao longo da tua vida, alguma frase, alguma coisa que te serviu de inspiração e que você acha que pode inspirar outras pessoas? Eu frase eu não sei, não costumo guardar e nem assim para te falar agora, mas eu acho que é a superação que a bicicleta me traz lá numa trilha, na própria rua, que é uma superação, né, Gustavo? Porque quando você sai no trânsito é isso, né? Eu confesso que eu tenho bastante medo do trânsito, mas é o que me fortalece no meu trabalho, por exemplo. Então, se eu consigo fazer de bicicleta 60 quilômetros, por que eu não vou conseguir lidar com o problema do meu dia a dia? Que para mim parece ser tão fácil diante do que eu já encarei no esporte, que são os desafios, que é aquela coisa de vencer você mesma, né? Eu não pratico um esporte de competição, mas a minha briga é comigo mesma, é de conseguir fazer aquele percurso, de conseguir pedalar mais quilômetros. E isso eu consigo transferir para a minha vida. Então, eu não sei se tem uma frase assim, não consigo lembrar agora para te falar, mas tem essas pequenas superações, mas que me transformaram hoje na mulher que eu sou, na cidadã, na professora, na Viviane mesmo, pessoa Viviane, o jeito que eu sou de tratar a vida. Show de bola. Acho que é muito melhor do que uma frase só. Acho que isso é um grande aprendizado. Vivi, de novo, muito obrigado. É, Até como spoiler aqui para quem nos acompanhou até o final, esse é o início de uma grande parceria que a gente está fazendo aí. Acho que a gente teve um bom fit já nos primeiros papos, né? Exatamente por acreditar nas mesmas coisas, entender que conseguimos sim, em conjunto, construir um mundo melhor para todo mundo, começando pelo nosso mundinho aqui, né? Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí, show de bola. Espero que vocês nos vejam aí pelos dois canais aí em breve. Eu que agradeço, Gustavo. Eu fiquei imensamente feliz de poder vir aqui para que eu pudesse falar um pouco para o seu público do que é a Vivi atrás do voo de bike. Eu vi você, você é uma pessoa muito generosa, um ser humano incrível. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela grande ideia da plataforma, que eu tenho certeza que é e vai ser um sucesso por aquilo que eu acredito, nas coisas que eu acredito, e que vocês também têm essa mesma visão. E obrigada a cada um que ficou aqui, que falou com a gente. E essa interação é muito importante porque faz a gente voltar aqui novamente para conversar sobre outros assuntos, né, Gustavo? Então, eu fico muito Exatamente. feliz, muito agradecida. Acompanhe a Voit, acompanhe o Voo de Bike e vai ter muitas novidades aí para vocês. Podem ter Show certeza. de Obrigada, bola. viu, Gustavo? Valeu, Obrigada. Você é um gente. ser humano Excelente forma incrível. de iniciar a semana, hein? Só inspiração aí para essa semana. Vocês também. Um beijo grande. Vou fazer uma foto, Gustavo. Claro, fica à vontade.
Faz cara de rico aí. Show. Será que saiu? Acho que Saiu, saiu. aham. Deu certo. A gente vai fazer o post no nosso IGTV aqui também. Então vai ficar aqui para quem quiser assistir de novo, pode acessar depois. Beleza? Tchau, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa Boa noite. semana. Abraço. Boa Gustavo, um semana a todo abraço para mundo. vocês. Um abraço a Tchau, tchau. todos.